Olá, meus amigos. Nós vamos falar sobre infecção urinária, um problema muito frequente, especialmente nas mulheres. E para isso nós trouxemos o Dr. Rodrigo Aquino de Castro, que é médico do Hospital Samaritano e é o presidente da Comissão de Uroginecologia da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Rodrigo, vou começar com uma pergunta que chega aqui da VCA-PRAF. Infecção urinária após a relação sexual, por quê? Drauzio, o ato sexual é o principal fator de risco para o desenvolvimento de infecção urinária. Então, o que nós temos? Nós temos, então, uma colonização do introito vaginal por enterobactérias, a gente tem o ato sexual e o ato sexual atua levando essa bactéria para o trato urinário inferior, especificamente para a bexiga. Então, não há dúvida que hoje o ato sexual, o número de relações sexuais, ele é o principal fator de risco porque leva a bactéria até a bexiga. Isso no caso das mulheres e dos homens? Dos homens não. Dos homens não existe essa relação, a uretra masculina ela é muito maior, então o ato sexual não tem relação nenhuma na infecção do trato urinário nos homens. Pergunta de Ju Conte. Tomar probióticos diariamente ajuda na prevenção de infecção urinária de repetição? Então, infecção urinária de repetição, a gente tem um conceito, né? Na mulher, são 2 infecções em 6 meses e 3 infecções em 1 ano. E faz parte, os probióticos fazem parte de medidas gerais, na medida que ela atua melhorando esse processo de colonização. Mas a taxa de sucesso ela não é elevada, ela é muito pequena. Pergunta de Dena 2. A infecção não tratada pode gerar outra doença? A infecção não tratada ela pode gerar uma outra doença sim, né? À medida que ela pode ascender até o rim. E aí as formas graves, né, de infecção do trato urinário alta, conhecida como pielonefrite. Pielonefrite. Né? Exato. Isso doença mais grave, né? Muito mais grave do que comparado com uma cistite simples. A Ramira Kelly diz, fralda geriátrica pode ser um fator para a infecção urinária? Ela pode ser um fator a partir do momento que a paciente em questão evacuar na fralda geriátrica. Né? Se ela utilizar aquilo ali só como um protetor, ok. Mas se ela evacuar, aí sim, aí é um fator de risco importante. Isso vale para homens também? Isso vale para homens também, né? Érica Rodrigues pergunta sobre infecção urinária em crianças. Quais os cuidados e como prevenir? Eu acho que precisa ter muito cuidado com... É muito semelhante daquilo que acontece com o idoso, né? Fraldas, né? Colonização, ascensão da bactéria ao trato urinário. Precisa investigar também malformações urinárias, que é outro fator de risco que pode gerar essas infecções urinárias. Rafs pergunta, segurar a urina por muito tempo acarreta infecção na bexiga? Acarreta sim, por quê? Quer dizer, na verdade a gente precisa entender o que é uma frequência urinária normal, né? Uma mulher, normalmente ela deve ir de 6 a 8 vezes ao banheiro durante o dia, tá? E à noite, pelo menos uma vez. Se ela urina de manhã e vai urinar só à noite, na verdade ela fica com esse conteúdo, essa urina toda ela represada dentro da bexiga. E aquilo ali pode formar um caldo de cultura e pode predispor sim ela a uma infecção urinária. Quer dizer, uma mulher deve urinar 6 a 8 vezes por dia. Exato. E o homem? O homem, assim, na verdade da mesma maneira, a frequência urinária ela é semelhante. Lógico que depende muito da ingesta hídrica de cada indivíduo, né? Mas numa ingesta hídrica normal de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, a necessidade de você estar indo de 6 a 8 vezes. Isso não é um complicador na vida moderna, Rodrigo? Então, o grande problema é que assim, você pode ter a colonização e a ascensão da bactéria. Uma das maneiras que a gente tem de prevenir é você urinar e jogar essa bactéria para fora. Entendeu? 6, 8 vezes eu acho que é adequado. Eu acho que está o dia inteiro trabalhando, mudando de um lugar para o outro. Mas precisa, né? São modificações de hábitos que a gente precisa ter. A gente precisa cuidar da gente mesmo, né, Drauzio? Então, assim, se você ingere água, você tem que esvaziar essa sua bexiga de forma sistemática. Não cabe você urinar de manhã e só urinar à noite, 2 vezes durante o dia. Isso é inadequado. Está errado. Né? Está errado. Leia Santos Rodrigues pergunta, é verdade que o chá de canela é um poderoso remédio natural para infecção urinária? Não tem evidência nenhuma científica a respeito do chá de canela sendo atuando como prevenção. Ela disse que as 2 vezes que ela tomou funcionou. Ela pergunta se está comprovado. Não está comprovado, infelizmente não. Manu Braide, qual a relação de candidíase e infecção urinária?
Na verdade, assim, o conceito, a infecção urinária, ela dá disúria, né, que é dor a urinar, ela aumenta a frequência urinária, ela dá urgência e dor suprapúbica, na ausência de sintomas vaginais. A candidíase, ela pode mimetizar esse processo, na medida que ela causa um processo inflamatório na vulva e na vagina. Então ela inflama o meato uretral externo e ela pode dar esses sintomas também. Então é super importante você descartar qualquer doença vulvar, em especial a candidíase. Mas são doenças completamente diferentes. Mas que podem ter sintomas que se confundem. Muito semelhantes. Inês Braga pergunta o que leva a ter infecção urinária. O que devemos fazer para prevenir a infecção? Então, infecção urinária, existem alguns fatores de risco. O primeiro fator de risco a gente já comentou, que é o número de relações. Na literatura, se você tem mais de 4 relações semanais, você aumenta o risco em 40 vezes. Né? É muito, né? Gestação é um fator de risco, incontinência urinária é um fator de risco, menopausa é um fator de risco. Né? Existem algumas substâncias, por exemplo, alguns espermicidas que mexem muito com a flora vaginal, né? Que é o 9-noxinol. Então, o que acontece? Então, assim, nas mulheres no período no menacme, né? Quer dizer, urinar... Menacme é no período reprodutivo, no período que produz hormônios, né? Nesse período, é muito interessante, após a relação sexual, urinar, porque faz o que os americanos chamam de washout, você lava a uretra. Então, se a bactéria assente, se você urina, você acaba melhorando de forma muito significativa. Nas mulheres na pós-menopausa, você precisa estrogenizar essa vagina, colocar um pouquinho de hormônio nessa vagina. Por quê? Na pós-menopausa, você tem uma diminuição dos lactobacilos e isso predispõe colonização. Então, você introduzindo os hormônios na vagina, você diminui colonização e, consequentemente, você pode prevenir. Essas são 2 ações que a gente tem no sentido de tentar prevenir as infecções do trato urinário. Quer dizer, urinar imediatamente após a relação sexual é uma medida importante. É uma medida muito importante, muito importante. A pergunta é de Elirianage. Infecção urinária em homem pode causar dor na região do pênis até o ânus ao ter ereção? Olha, você tem um grande processo inflamatório da região uretral, né? E você pode ter um comprometimento também da bexiga, então dor suprapúbica. Então, na hora da ereção, sintomas que se confundem, ele pode ter, mas não é uma situação comum e usual. A Marili Nunes pergunta, por que o paciente diabético tem mais chance de ter infecção urinária? O paciente diabético, ele é considerado imunodeprimido, né? Então, mas assim, o mais interessante é que ele precisa estar muito descompensado para isso acontecer. O fato de ter diabetes não é um fator de risco para a infecção do trato urinário. Porém, ele descompensado, ele está mais sujeito a infecções do trato urinário, principalmente as cistites. Ana Frari pergunta, tive infecção urinária, mas não tive sintomas. Como pode? A denominação disso é bacteriúria assintomática, ou seja, por um motivo qualquer foi feito um exame de urina e se mostrou lá 10 a 5ª unidades formadoras de colônia. O que precisa saber é que bacteriúria assintomática a gente não trata, tá? Não trata. Só se tiver sintomas e aí nesses casos a gente deve tratar. Eu vou parar um pouquinho para reforçar isso, Rodrigo. Quer dizer, você faz um exame de urina, aparecem sinais de infecção urinária, você não está sentindo nada, não trata? Não trata, isso não se deve tratar. Você trata em 2 situações específicas, na gestação, porque ela é causa de trabalho de parto prematuro, e nos imunodeprimidos, que pode descompensar o quadro. Mas nos demais casos, Drauzio, não se trata. Bacteriúria assintomática não se trata. A Jane Souza pergunta, existe relação com endometriose? Nenhuma, né? A não ser que você tenha nenhuma tecnicamente, né? A infecção do trato urinário, ela não aumenta nas mulheres com endometriose. Nenhuma relação. RB Moreski pergunta, o DIU, dispositivo intrauterino, pode ser causa de infecção urinária? Também não, né? O DIU, ele aumenta a probabilidade de você ter infecções genitais, né? Salpingites, mas não aumenta a taxa de infecção do trato urinário. Nem baixa e nem alta. Mas porque o DIU fica dentro do útero. O DIU fica dentro do útero e ele também não aumenta a colonização, ele não é fator de risco para absolutamente nada. Aliás, o DIU é uma forma de contracepção muito segura. Muito segura, muito segura. Ale Fernandes Santos. Tem infecção urinária de repetição. Como prevenir?
Por que tenho? Porque tenho, você não vai poder dizer, não vai saber dizer. Na verdade, Drauzio, isso é muito interessante, a infecção urinária. A gente não sabe muito bem o mecanismo. O fato é que provavelmente uma E. coli, né, uma Escherichia coli, que é o patógeno mais frequente, ele chega até a bexiga e ele diz assim, ó, a partir de agora, toda vez que eu chegar, eu vou grudar rapidamente. É uma alteração imunológica que tem, né? E isso faz com que algumas mulheres desenvolvam infecções urinárias de repetição, que são 2 em 6 meses e 3 em 1 ano. Então, como eu faço para prevenir? Ingestão de água de forma adequada, tá? O que é essa forma Então, exatamente, essa é uma boa pergunta, né? A gente preconiza, num tempo frio, algo em torno de 1 litro, 1,5 litro, e num tempo mais quente, algo em torno de 2 litros, 2,5 litros de água. A gente também não gosta de hiperidratação, porque a hiperidratação também dilui de modo muito significativo a densidade da urina. E a densidade da urina ele é importante na manutenção dessa homeostase, para impedir esse equilíbrio, né? Você tem mucopolissacárides, né, que eles cobrem essa bexiga, e aí se você dilui esse fator protetor, a bactéria ela consegue aderir de forma muito significativa. Quer dizer, essa moda de ficar com uma garrafinha de água, bebendo água o dia inteiro... Se você tiver algo em torno de 5 litros, está errado, porque provavelmente você deve estar urinando muito mais, e aí você tem uma probabilidade de ficar a vulva e a vagina mais úmida, maior probabilidade de colonização, e aí, consequentemente, maior probabilidade de você desenvolver um quadro de infecção urinária de repetição. Então, assim, isso é importante, quer dizer, a ingesta hídrica adequada é um fator. As mulheres na pós-menopausa, o uso de estrogênio tópico e não sistêmico, né? A literatura já comprovou que o uso sistêmico não previne, o uso tópico sim previne. Cremes vaginais com hormônios. Os cremes vaginais com hormônio, né? Urinar após a relação, algo extremamente importante. E aí tem algumas substâncias que a gente pode utilizar, não no sentido de erradicar a infecção urinária de repetição, mas de diminuir a adesividade da bactéria ao urotélio. Dessas substâncias é o cranberry. O cranberry precisa ser entendido, ele não trata. Se você pegar as revisões sistemáticas, ele não consegue tratar uma mulher com infecção, mas ele consegue diminuir a adesividade. Funciona mesmo isso? Tem estudos mostrando claramente? Tem estudos mostrando, mas assim, se você usar ele como monoterapia, não. Fala assim, eu vou tratar uma mulher com infecção urinária de repetição com cranberry. A taxa de sucesso ela é pequena. Você precisa de outras medidas, tá? E aí a gente entra numa fase de antibiótico terapia profilática. A gente tem 3 maneiras de fazer isso, né? Eu posso dar subdose por um período prolongado, eu posso dar dose a cada relação sexual da mulher, então ela teve relação, ela toma a medicação, e posso também tratar a cada episódio. Isso vai depender muito da frequência de infecções urinárias que elas têm. Se elas tiverem várias, tiverem 5, 6, 7 infecções, subdose à noite. Você dá um comprimidinho de um determinado antimicrobiano à noite por um período de 6 meses. Se você constatar que existe uma relação com o ato sexual, toda vez que ela tiver relação, lógico, né? Se ela tiver relação todo dia, ela entra para o primeiro programa. Mas se ela tiver 2 relações semanais, ela pode tomar cada relação. E a terceira, se ela tiver 2 ou 3 ou 4 relações durante o ano, ela pode ser tratada a cada episódio. Essa é a maneira da gente tentar tratar uma paciente com infecção urinária de repetição. Rodrigo, muito obrigado. Muito esclarecedora a sua entrevista. Obrigado a você. À disposição.